Vamos lá, ô Então, Josias, notícias que chegam, a gente adora isso, né? Vai caindo notícia, a gente vai colocando aqui, o Josias muitas vezes nem sabe, e eu já jogo para ele. Aqui, ó, Marçal condenado a pagar R$ 303 mil a Tabata Amaral por difamação. Vamos ver se você lembra desse caso, Josias. A Justiça Eleitoral Paulista condenou Pablo Marçal pelo crime de difamação contra Tabata Amaral. Marçal sugeriu que Tabata teria abandonado o pai dela. Foi durante uma entrevista nas eleições municipais de 2024. E ele disse: eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino que ela pode fazer com o povo de São Paulo. Essas foram as declarações de Pablo Marçal durante essa entrevista. E aí, além desse ataque que ele fez a ela, ele usou desinformação, né? Porque ela não foi para Harvard nesse momento. Segundo o juiz que olhou e cuidou do caso, isso foi comprovado no depoimento do próprio réu à justiça, que afirmou ter feito um comentário para que as pessoas pudessem compará-los, comparar ela com ele neste caso. E aí ele foi condenado a pagar 200 salários mínimos à Tabata, o equivalente a R$ 303 mil. Tabata falou que Pablo se valeu de um momento muito sofrido da vida dela. Numa nota, ela disse usar a dor mais íntima de uma família como uma arma eleitoral ultrapassa qualquer limite de humanidade. Suficiente esse valor? nada repara essa dor provocada pelo Pablo Marçal, né, Fabiola? Não é uma quantia irrisória, mais de R$ 300 mil, mas nada repara isso. A campanha do Pablo Marçal, à Prefeitura de São Paulo, ela foi 100% feita de desinformação. Ele desinformou em relação a todos os seus adversários. Me lembro do laudo, na véspera da eleição, às vésperas da eleição, ele divulga um laudo dizendo que o Guilherme Boulos tinha sido internado porque era viciado em cocaína. Passou a campanha inteira insinuando que o Guilherme Boulos, que estava bem posto nas pesquisas, ameaçava o Marçal mais do que a Tabata Amaral, inclusive. Ele passou a campanha insinuando que o Guilherme Boulos era viciado em cocaína. Essa desinformação que ele lançou sobre a Tabata é de uma boçalidade inacreditável, né? Você insinuar que uma filha abandonou o pai, foi para Harvard, deixou o pai aqui, e depois verificou-se que as datas, inclusive, não tinham nenhuma vinculação. A Tabata foi para Harvard depois que o pai já tinha morrido, quer dizer, absoluta desinformação. Então, ele precisa ser punido. Se tivesse, Fabiola, um mínimo de decência, ele agora nem recorreria dessa decisão judicial, porque é uma decisão que contra ela cabe ainda recurso, né? Se ele tivesse decência, ele não recorreria. Mas é preciso ver se ainda restou a ele um triz de decência, né? Mas precisava ser condenado, vencendo, aliás. Outro dia até ele foi absolvido, arquivaram lá um dos processos em que estava em jogo a inelegibilidade do Pablo Marçal, mas outros estão prosperando. O que se espera é que, à luz do que aconteceu na campanha municipal, que o Pablo Marçal seja, de fato, considerado inelegível, que não é razoável que alguém tão desqualificado dispute votos no Brasil. Aliás, é surpreendente que ele tenha tido tantos votos em São Paulo, né? Então, espera-se que ele fique inelegível, que não possa mais concorrer às eleições e que ele pague pelos crimes que cometeu, né? Aqui, me parece, discutir o valor, se é muito, se é pouco, como disse, o dano causado é muito grande, né? Não vai ser uma cifra como essa, R$ 300 mil, que vai corrigir o prejuízo que ele impôs à alma da sua adversária, a Tabata Amaral, né? Mas é preciso que as punições cheguem. Está chegando nesse caso. Se restou alguma dose de decência ao Paulo Marçal, ele não recorrerá, pagará a indenização e se dará por satisfeito. Mas é preciso ver se tem decência, se não tem decência, se vai recorrer ou não, Fabiola.
Você que acompanha a política há tanto tempo e já fez, né, campanha eleitoral que não tinha essa força das redes sociais, porque hoje uma fala como essa, nesse caso foi numa entrevista, né, mas esse tipo de crime, né, pelas redes sociais é algo absolutamente incontrolável, né? Então fica complicada a resposta da justiça nesse sentido, né, Josias? Porque jamais vai ser reparado. Eu lembro de campanhas eleitorais que às vezes isso foi falado ali numa entrevista, ficou naquele lugar. Agora, nas redes sociais, as pessoas receberam isso de uma maneira absurda, no seu WhatsApp, no seu celular. É muito direto tudo isso. A resposta da justiça, ela nunca vem à altura, né? Não, e você acaba conspurcando todo o processo eleitoral, né, Fabíola? Nós estamos agora em 2025, tivemos a campanha, na época da campanha, até a justiça determinou que fosse retirada a mensagem das redes sociais, mas aí o dano já estava feito, né? E você, quando digo que conspurca a campanha, é porque uma candidata como a Tabata Amaral, ela se notabilizou nessa campanha municipal pela profusão de propostas. Ela, de fato, estava empenhada em fornecer, oferecer ao eleitorado propostas para administrar a cidade. E ela teve que desviar o curso da sua campanha e até guerreou à altura contra essa desinformação do Pablo Marçal, né? Ela desenvolveu uma técnica de vídeos muito efetivos, ela tinha uma linguagem também muito apropriada para redes sociais e guerreou ali como podia, né? Mas teve que desviar o curso. O tempo que ela poderia gastar defendendo as propostas, ela teve que desperdiçar uma parte desse tempo para responder a esse tipo de desinformação, né? E o dano é politicamente irreparável, porque houve um desvirtuamento da campanha, e do ponto de vista moral, ético, também a reparação nunca é à altura do dano, Fabíola, nunca vem à altura do dano. Por isso é que não faz sentido ficar discutindo 300 mil, paga, não paga. Isso aqui, o dano que ele provoca, ele é incalculável. Sim. O importante é que exista a condenação, a cifra não é irrelevante, para ele porque ele é um milionário, né? Então para ele é irrelevante, mas para o comum dos mortais, 300 mil reais ainda é dinheiro, né? Então, o que se espera é que ele pague e que reconheça que produziu o dano, que cometeu o crime. Aí seria uma evidência de que a justiça surtiu algum efeito, que a sentença surtiu algum Sim. efeito. Se recorrer, aí será mais deletério ainda.